Boa tarde! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Pessoal, vamos falar hoje mais um pouquinho de documentação. Tá? Na última aula a gente falou do contrato de câmbio, né, se eu não me engano. E hoje nós falaremos das documentações que envolvem essas transações comerciais. Tá? Que vocês vão ver que não são muitos documentos e que o procedimento de documentos, a troca de documentos entre, por exemplo, no caso de uma importação, né, entre nós compradores e o nosso fornecedor lá no exterior, é muito parecida com uma transação comercial realizada aqui no Brasil. Ou seja, você encontra o fornecedor lá fora, você faz uma consulta de preço, ele te responde a cotação, você faz a análise. Caso a proposta que você recebeu seja interessante, você faz a confirmação, o cara vai te mandar uma conta para depósito, você vai transferir o dinheiro para ele, ele vai preparar o material, vai embalar e vai te passar as informações de envio. Igual um procedimento entre empresas de um mesmo país. Porém, o que nós vamos falar é de um procedimento entre empresas que estão em locais diferentes. Então vamos lá. E aí para consulta, né, para literatura desse nosso capítulo, eu usei o mesmo livro que nós utilizamos na aula passada, que é desse autor aqui, ó, Johnny Tadeu Borges, Financiamento ao Comércio Exterior. Tá? Um livro que tem toda a matéria que nós precisamos. Ele é de fácil consulta, tem uma didática bastante simples e está disponível na biblioteca virtual da faculdade. Tá? Então vamos lá, vou explicar o que está falando nesse capítulo, né, que é o capítulo 5 do livro. E qual que vai ser a atividade, pessoal, lá no final do vídeo, né? Nós vamos fazer a mesma coisa, um resumo do que a gente viu e das características desse capítulo. Só, bem simples, tá? Fazer o resumo, postar lá no portal da faculdade e o mais importante de tudo é responder aos comentários do fórum, que é aí que vai contar a presença de vocês, tá? É a atividade e o fórum. Por favor, pessoal, não esqueçam disso, tá bom? E igual a gente conversou na aula passada, ou não lembro se eu respondi por vocês. A presença no fórum não é postar o resumo de vocês lá, tá? É comentar o tópico que eu deixei lá. Eu vou deixar algum tópico para comentário e nós iremos comentar, tá? Entre vocês, alunos, e eu, intermediando. É isso que é o importante ali do fórum. Não é uma postagem do resumo que vocês fizerem, tá, pessoal? Então vamos lá. Vamos abrir aqui o livro no capítulo 5, página 69. Vamos lá. Página 17, 34, 50. Opa, foi muito. 66, vou até 69. Setenta, 69. Vamos lá. Documentos utilizados no comércio exterior, capítulo 5. Ó, uma característica interessante desse livro é que alguns colegas já utilizaram isso para fazer a atividade passada, tá? Ele diz o que nós vamos ver e o que nós seremos capazes de entender após o estudo desse capítulo. Então, a atividade vai ser em cima disso aqui, ó. É sobre o que nós estudamos no capítulo. Reconhecer os principais documentos envolvidos no processo. Identificar as circunstâncias que justificam o uso desses documentos. É isso que vai ser o nosso resumo, tá, pessoal? Que vai ser postado lá, tá bom? Então vamos lá. Quais são esses documentos? Vocês vão ver aí que serão 1, 2, 3, 4, talvez 5 documentos, não mais do que isso. Tá?
Vamos lá, página 70, vamos para 71. Qual que é o primeiro deles? Leiam isso com calma, tá? Fatura pro forma. O que é a fatura pro forma, pessoal? É um documento que cada empresa tem o seu e é como se fosse uma proposta, tá? O que vai ter lá na... Ele costuma ser em inglês, tá? Nesse documento vai identificar, vamos supor que nós estamos fazendo uma importação, vai identificar as informações da nossa empresa, nós que estamos querendo importar, né? Somos o comprador, então vai identificar nossa empresa, nome, local, e também vai ter a identificação do nosso fornecedor, da empresa que está lá no outro país, tá? O que mais que vai constar nesse documento? Modalidade de pagamento, se vai ser via uma transferência bancária, que é o que a gente estudou no capítulo anterior, se vai ser uma carta de crédito. É um documento que, vamos supor, se você for fazer um financiamento de uma importação, a empresa que for te conceder esse financiamento, ela vai te pedir, ela vai falar assim, ó, cadê a fatura pro forma do documento, cadê a fatura pro forma da importação que você quer realizar? Quem que é essa empresa? Onde que ela está localizada? Quais são os produtos? É isso que vai estar descrito nessa fatura pro forma, tá? Que é o 5.1.1, tá? Então, leiam aqui com calma. Depois, o próximo documento é a fatura comercial, ou em inglês, a Commercial Invoice. Esse documento, quem elabora e quem prepara ele é o exportador, é a empresa que está nos fornecendo, tá? Por que esse documento é de extrema importância? Porque é com ele que a nossa mercadoria vai ser transportada. É esse documento que vai ser utilizado pelos órgãos que irão ter contato com o nosso material, tá? Seja a alfândega, seja a empresa que vai transportar. Se fosse aqui no Brasil, seria como se fosse a nota fiscal que vai vir ali na caixa, tá? Essa é a fatura comercial, tá? É o documento mais importante, digamos assim, do processo de importação, tá? Eu acho que eu separei aqui alguns exemplos. Vamos ver se eu tenho aqui uma fatura comercial. Tá aqui, gente, ó. Por exemplo, isso aqui é uma fatura comercial. Deixa eu ver se dá para enxergar bem aí. Ó. Aqui tá no topo, tá vendo aqui, ó, o nome da empresa que tá nos mandando material. Essa é a chamada invoice. Lembra que eu falei para vocês que invoice não tem padrão? É uma proposta. Então tá aqui, isso é uma invoice. Pode ver, ó, o documento elaborado no Excel. Tá aqui, o que tem? Os dados da empresa que tá vendendo o material, que está exportando, tá? E embaixo, o que vem? O nome da empresa, aqui ó, Brasil, o nome da empresa que está comprando esse material, os produtos que constam nessa proposta, tá aqui ó, a descrição, a quantidade, 50 peças, 60 peças, o preço em dólar, o total, tá aqui ó, a lista de itens, né? E no final vai ter o que? Acho que os dados bancários. Vamos lá. E tá aqui, ó, qual que vai ser o tipo de embalagem utilizado, embalagem plástica, a modalidade de pagamento, tá aqui, ó, before shipment, ou seja, igual nós conversamos nas aulas anteriores, dificilmente alguém manda o material antes de ter recebido o dinheiro. Então tá aqui, ó, pagamento antes do envio, ou seja, pagamento antecipado, os dados da conta, tá? Então, que é o que nós falamos lá na aula passada. Esses são os dados bancários para eu mandar o dinheiro para o fornecedor para depois ele despachar o material, tá? Então vamos lá. Outro documento é a chamada packing list. O que é packing list? A lista de embalagem. O que é? Esse documento ele mostra, eu separei uma aqui também.
o que está sendo transportado. Tá? É um documento que vai ser utilizado pelos órgãos que irão transportar esse material, ou mesmo aqui no Brasil, o órgão que vai fiscalizar, o que está chegando para esse cara. É aqui, o que está nesse documento aqui. São tantas caixas de determinado produto, o peso é tal. Deixa eu abrir um aqui para mostrar para vocês. Aqui, um packing list. Aqui, ó. Ele mostra aqui quem está comprando, certo? Isso vai vir anexado. Informações do produto. Quantas caixas? Está aqui, ó. São 10 caixas box, que totalizam, as 10 caixas totalizam 100 peças e o peso, 0,8 quilos. E aí vai somando tudo, ó, quantidade de produtos, quantidade de caixas e quantidade de peças. Tá? Tá aqui o peso. Vamos lá, tá vindo tudo isso aqui de material. Tchá, 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 tchá. Tá? E aí no final, tá aqui, ó, o peso. Tá? Isso que é o mais importante. Tá? E isso vai vir anexado com os produtos que estão sendo transportados. Esse é o chamado packing list. Tá aqui, ó. É a lista, lista de embalagem, digamos assim. É o que está sendo transportado. É o chamado packing list. Tá bom? Vejam que aqui, ó, não tem nem preço. Preço não importa. É só para especificar a quantidade de embalagens, o que está sendo transportado e o peso. Ponto. Aqui não fala de preço. Tá bom? Então esse é o chamado packing list que está aqui no livro. Tá? Pessoal, igual já falei, isso não tem um padrão. Cada empresa tem o seu formato e é algo simples, geralmente o mais comum em Excel mesmo. Tá? E aí essa troca de documentos é feita entre o importador e o exportador. Bom, vamos ver qual que é o próximo documento. Conhecimento de embarque. O que é isso? Isso aqui, pessoal, é como se fosse o rastreio de SEDEX, falando a nossa língua comum aqui. Só que para cada tipo de transporte existe um tipo de rastreio diferente. Por exemplo, se o transporte lá do país que a gente está fazendo a importação for feito via marítimo, vocês vão ter um documento que chama BL, Bill of Lading. Se for aéreo, esse rastreio vai ser chamado de AWB. Se for rodoviário, que é mais difícil, né? A não ser que seja país que tenha fronteira terrestre, CRT, e assim sucessivamente. Se for ferroviário, por exemplo, na Europa, sim, tem muito transporte de trem, porque os países estão muito próximos uns dos outros, então está aqui, CTF. Então, essas são as possíveis siglas a serem utilizadas no conhecimento de embarque. Tá? No nosso caso, nós aqui no Brasil, quando estamos importando de algum lugar, ou nós vamos trazer isso aéreo, ou vamos trazer isso marítimo. Então as duas mais usadas vão ser essa, a BL e a AWB. Tá bom? Que nada mais é do que o rastreio do material que está sendo utilizado. Certo, pessoal? Letra de câmbio equivale a uma duplicata utilizada no mercado interno. Documento emitido pelo exportador. Nesse caso, pessoal, dificilmente vai ter a letra de câmbio porque nós vamos fazer um depósito antecipado e o material só vai sair de lá a hora que o nosso fornecedor vê que o dinheiro está na conta dele. Tá? Certificados existem, tá? Quando a gente está importando alguma coisa, sei lá, por exemplo, madeira, deve ter que ter algum tipo de certificado. Depois leiam aqui com calma. Se está trazendo, sei lá, por exemplo, remédio, não sei. Tá? Então, pessoal, basicamente são esses os documentos. Falamos aqui de 5 documentos. Tá? Vou postar um título ali para o fórum para nós comentarmos. Tá? E a atividade qual que é? Fazer um comentário sobre os documentos necessários e documentos possíveis de serem
possíveis não, necessários de serem utilizados numa importação. Essa é a nossa atividade. Tá? Que nada mais é do que vai estar descrito aqui no começo do capítulo. Vamos lá. Vocês irão descrever os principais documentos envolvidos no processo de importação e identificar as circunstâncias que justificam o uso de documento. Por exemplo, a AWB é um documento necessário quando o transporte é feito via aérea. Caso o transporte seja feito via marítima, vai ser a BL. Tá? Então, basicamente é isso. Façam um resumo disso e postem a atividade. Tá? Dúvidas, coloquem lá no fórum também, eu respondo, porque às vezes a dúvida de um é a mesma dúvida do outro. O comentário que um vai fazer esclarece a dúvida do outro. Ok? Então, basicamente é isso. Tá bom, pessoal? Obrigado por enquanto. Dúvidas, iremos nos conversando através do fórum. Tá bom, pessoal? Obrigado por enquanto. Abraço para vocês. Tchau, tchau.